Olá, querida aluninha, seja muito bem-vindo para a nossa segunda videoaula, certo? E hoje nós iremos terminar de trabalhar a independência dos Estados Unidos. Mas eu já gostaria de te avisar que a nossa videoaula de hoje será dividida em duas partes. Na primeira, nós iremos realmente dar uma recapituladinha bem sucinta aí sobre o contexto da independência dos Estados Unidos e falar sobre o desfecho dessa batalha, desse conflito, certo? E no segundo vídeo, que pertence a este pacote de aula, nós iremos trabalhar exclusivamente o sistema republicano, federativo, presidencialista, que é um outro vídeo onde a gente vai explicar a função dos poderes, enfim, de um modo um pouco simplificado, mas tentando trazer aí o mais aprofundado possível, certo? Então fique esperto, vê se você já copiou a nossa lousa de hoje que está aí disponível, que eu estou te esperando para a gente começar essa aula. Então, pessoal, recapitulando brevemente aí, nós já tínhamos introduzido aí toda a história da colonização da América do Norte, o contexto da Guerra dos 7 Anos, que fragilizou muito a economia britânica e, portanto, a busca desses ingleses em, digamos assim, recuperar seus prejuízos a partir da taxação e de uma certa imposição em cima das colônias da América do Norte. E isso se agrava muito com as ideias de iluminismo que já circulavam bastante pelos colonos americanos, também pela ideia do autogoverno que essa colônia então já tinha experimentado, lembrando que os colonos tinham uma independência e uma liberdade maior para organizarem a sua economia colonial, diferente de outras colonizações, certo? E quando os ingleses então impõem várias leis, como a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, principalmente, a gente vai ter aí a super manifestação conhecida como a Festa do Chá de Boston, e todo esse contexto aí vai conduzir aos ingleses, aos britânicos, instituírem as leis que serão consideradas como intoleráveis, certo? Onde eles irão pegar, por exemplo, a lei do aquartelamento que já existia e intensificá-la, certo? Que agora os colonos não só são obrigados a colaborar na manutenção dos soldados britânicos no território da América do Norte, como inclusive, se for necessário, eles são obrigados a aceitar receber na sua própria casa essas pessoas, esses soldados britânicos, certo? Foi uma forçaçãozinha aí de barra, Enfim. Mas para além disso, a gente tem inclusive o fato de que agora esses colonos que participaram da Festa do Chá de Boston, que enfim, se rebelaram contra o sistema britânico, enfim, eles poderiam ser julgados em solo britânico, o que conduzia esse julgamento para uma rigidez maior, uma punição maior desses colonos americanos e que não agradou. Foi considerada tão absurda que se coloca aí como leis intoleráveis, certo? E como consequência desse contexto, nós então teremos a convocação do primeiro Congresso Continental da Filadélfia, certo? Ou seja, as colônias, as 13 colônias aí da América do Norte, mandam representantes para o primeiro congresso e lá eles vão debater como que eles vão se portar, como que eles vão, de algum modo, mandar o recado para os ingleses de que as leis que eles estão colocando são intoleráveis, que a situação não tem como ser sustentada desse modo. Neste congresso, ele não vai ter um caráter ainda da tal independência, ou seja, separatista, certo? Tentando se separar desse domínio colonial aí que os britânicos impunham enquanto metrópole, tá bom? Então, grava aí, o primeiro congresso, ele não tem um caráter separatista. O que eles estão buscando com esse primeiro congresso, primeiro, é reprovar as leis intoleráveis, essas leis que passam a ser aplicadas a partir da Festa do Chá de Boston, e pedir, então, a revogação dessas leis intoleráveis, certo? Para como, talvez aí a terceira coisa que a gente pode citar, eles pedem que o rei George III, o rei da Inglaterra, aceite uma maior participação dos colonos nas políticas coloniais. Se tem aí até uma proposta de que eles poderiam ter representações políticas no parlamento, enfim, que vamos aí acreditar que não vai ser muito bem aceito, certo? E aí, portanto, o primeiro congresso, ele tem essa característica de tentar dialogar com a corte, com o rei da Inglaterra. Mas, digamos que esse rei não vai aceitar muito bem isso aí e recusa totalmente as propostas desse primeiro congresso, dos colonos americanos. E não só isso, ele ainda considera esse movimento como um movimento de rebelião dos colonos contra o poder do rei, o que significa então uma afronta ao seu poder. E com isso ele inclusive manda mais tropas britânicas para o território colonial. E isso vai gerar uma série de atritos.
Existem alguns comentaristas, históricos, especialistas que consideram que se o rei George III tivesse aceitado essas propostas que eles haviam colocado, que nem eram tão grandes assim, né? Enfim, porque o sistema colonial dele já era de um autogoverno, seria basicamente dar uma retomada de como eram as coisas, certo? Os Estados Unidos não teriam feito essa independência e poderia ter mudado completamente a história deles e do mundo, né? Porque a gente tem que lembrar que a independência dos Estados Unidos é a primeira grande independência iluminista e ela vai servir como modelo, exemplo, propaganda das ideias iluministas para todos os outros países que vão realizar aí as suas independências, como por exemplo o caso francês, que acho que é o mais conhecido, né? A Revolução Francesa, gente. Enfim, certo? E, portanto, como a independência dos Estados Unidos é um dos primeiros movimentos, e acho que o primeiro de maior destaque, principalmente, ela vai ter um peso muito importante, certo? E os colonos dos Estados Unidos, os colonos americanos, eles não estavam interessados em realizar uma separação nesse momento, porque eles sabiam que isso ia levar custos, que isso ia levar vidas, e toda vez que a gente pensa em guerra neste período, a gente precisa lembrar que guerra sai muito caro e atrapalha os negócios, atrapalha a lucratividade. Certo? Então, se eles conseguissem um acordo e meio que retomar o sistema de autogoverno, estava ótimo para eles. Porém, qual o problema? O rei George III, ele dá uma recusa, né, como a gente já mencionou, e, portanto, inclusive ele aprofunda, né, a repressão, né, contra os colonos americanos. Em decorrência disso, os 13 representantes das 3 colônias americanas convocam um segundo congresso continental da Filadélfia, certo? E nesse segundo congresso, a gente já está falando de um outro tipo de caráter de conversa. Primeiro, que eles já meio que se desiludem com essa possibilidade de tentar retomar o sistema de autogoverno, enfim. Então, esse segundo congresso, ele começa realmente a ter um caráter mais separatista, né? De apoiar a ideia de independência. Porém, novamente, ele não é unânime, certo? Mas quais as principais questões que eles estão requerendo nesse segundo congresso? Inicialmente, se propõe nesse segundo congresso o firmamento de uma espécie de declaração de direito dos colonos, onde lá se expressa o direito de comercializar os seus produtos livremente, lembrando que lá, né, depois da festa do chá de Boston, o porto é fechado, e aí você vai ter todo um problema relacionado aí com como que esses colonos vão negociar os próprios produtos, vender e etc. Lembrou desse detalhe? Então volta aqui. Nesse segundo congresso, eles então pedem que novamente eles tenham liberdade de comércio e etc, né? E já pensando também nos direitos aí dos colonos, eles colocam que os colonos então, eles têm o direito, né, de se rebelarem no sentido de uma agressão, no sentido de violência, para defenderem os seus próprios direitos, para defenderem, enfim, né, o seu sistema. E como consequência disso, eles instauram o exército continental com a liderança do George Washington, que lá na frente, inclusive, vai ser o primeiro presidente americano, certo? Eleito. Enfim, então fecha aqui. E com isso, novamente, eles não estão declarando a independência, tá bom? Eles estão criando aí nesse segundo congresso uma narrativa que caminha para a possibilidade de uma independência, uma vez que eles estão pedindo de um modo mais sério que os britânicos respeitem uma certa autonomia desses colonos, os seus direitos, seu direito de defesa, e para garantir isso, eles estão criando um exército, que é o exército continental. E se o George III, se os britânicos não respeitarem isso, aí haverá um problema, certo? Tanto é que eles estão criando um exército para isso. Porém, eles ainda não declararam propriamente dita a independência. Só que, gente, lógico, se o George III já não tinha aceitado as proposições do primeiro congresso, que era muito mais leve, vamos aí continuar aqui, a gente só tá querendo voltar pro autogoverno. Enfim, não é agora, nesse segundo congresso, onde já estão falando em criar um exército continental, né, que o rei britânico vai aceitar isso aí, certo? Tanto é que ele manda ainda mais tropas e começa um movimento a partir de 1775 de violência, que são os primeiros confrontos entre esse exército continental dos colonos americanos e as tropas aí dos jaqueta vermelha, né, do exército britânico, certo? Porque em 75, o exército britânico ele tenta, digamos assim, roubar alguns mantimentos de algumas cidades estratégicas dos colonos, até para enfraquecer esse movimento todo. E é claro, os colonos que já estavam aí nessa super, né, panela de pressão do movimento se rebelam contra, atacam com o exército continental, as primeiras batalhas, etc. E aí, propriamente dito, o negócio vai esquentar. Com tudo isso, esses primeiros embates que já começam a ocorrer, não dá mais para dizer apenas de um desejo separatista. Se começa a falar da necessidade separatista,
certo? E, portanto, com isso é convocado o terceiro Congresso Continental da Filadélfia. Mas você vai ver muito por aí na apostila, enfim, como apenas, né, a reunião de declaração de independência também, tá bom? E nesse processo, então, os colonos, até os mais reticentes, entram em consenso sobre a necessidade dessa independência. E, de fato, em 4 de julho de 1776, se assina e se vota, né, no caso, a Carta de Independência Americana, escrita aí pelo Thomas Jefferson, e que vai ser super famosa, etc. Inclusive, o 4 de julho é o feriado, né, super famoso nos Estados Unidos, enfim. E essa carta de independência, ela vai trazer à tona aí o quê? As ideias iluministas de liberdade, as ideias, né, de um governo legítimo, um governo que realmente zele pelos interesses da população e que não seja um usurpador no poder, enfim, etc. Tem muita gente que trabalha a ideia de que a maçonaria estaria extremamente envolvida nesses processos da independência, nesses processos iluministas, de difusão do iluminismo, uma vez que a maçonaria, né, seria uma organização aí consideravelmente burguesa, né, que trabalha por trás dos panos aí políticos, enfim, no sentido de cada vez prosperar mais e trazer essa ideia da racionalidade, do iluminismo para frente. Então muitos vão associar essa influência dessas pessoas nesse processo, certo? Mas com o terceiro congresso, com a assinatura, né, da Declaração de Independência, a gente oficialmente começa a Guerra de Independência. É muito comum você ver pela internet, enfim, ou mesmo as pessoas comentando por aí, confundirem a data de 75 ou 76 para o início desse confronto da Guerra de Independência Americana. E por quê? Porque alguns confrontos ocorrem em 75, porém aí, enfim, como a gente já relatou, porém a Carta de Independência é assinada e de fato oficialmente se começa um processo em 76, aí com esse terceiro congresso, dia 4 de julho. Tá bom? Ficou fácil, ficou claro, né? No meio disso também, a gente tem o Benjamin Franklin, que é uma outra figura super famosa da cultura americana, que todo mundo já ouviu falar, e que ele fica encarregado, então, de buscar patrocínio para a realização desse confronto. Eles sabem que isso vai ser uma guerra, os britânicos não vão abrir mão de uma colônia assim tão fácil, até porque está sendo peitado aí a autoridade britânica, está sendo peitado aí a legitimidade, é um recado para o mundo, né? A sua colônia está te peitando, está querendo declarar a independência, vai lutar contra você, então percebe que é uma mensagem mundial sobre você manter, enfim, a sua autoridade ou não, ou perder, certo? E no meio disso, o Benjamin Franklin vai buscar recursos para realizar essa independência, porque, gente, você tá lutando contra o Império Britânico, que era forte pra caramba, e não tinha só os Estados Unidos como colônia, ele tinha vários outros territórios, certo? Então, é muito romantizada a história americana e a história da independência americana como colono, que o popular, né, a pessoa normal, enfim, a classe mais pobre dos americanos, que buscou a sua independência. Mas, na real, gente, novamente, a independência dos Estados Unidos está inserida no contexto das revoluções burguesas. Né? Quem são esses 13 representantes das 13 colônias que estão indo lá falar sobre o que vai acontecer com o destino do lugar? São burgueses, né? Na sua maioria, pessoas num poder aquisitivo mediano para mediano alto, certo? Estão pensando aí, tiveram acesso a toda uma carga de pensamento intelectual do iluminismo, não é para qualquer um, certo? E há muito na cultura americana essa coisa de que o popular, a gente simples foi lutar na guerra de independência. Não, gente, eles não tinham nem recurso para isso. Então, o que o Benjamin Franklin está tentando é exatamente arrecadar recursos para conseguir lutar contra os caras, porque vai ter que ter gente, vai ter que ter comida, vai ter que ter roupa para o soldado, vai ter que ter tudo, certo? Enfim, e no meio desse processo, você vai ter aí, principalmente a partir de 77, né, a internacionalização desse movimento. Por quê? Porque os antigos rivais britânicos, ou seja, aqueles caras que batalharam lá na Guerra dos 7 Anos contra os britânicos, a gente já falou da Guerra dos 7 Anos, você lembra disso? Como a França, por exemplo, a Espanha, a Holanda, certo? Esses caras aí vão observar que é um excelente momento para dar o troco nos britânicos. Então, principalmente os franceses apoiam a independência dos Estados Unidos, dão recursos, dão soldado, dão roupa, enfim, apoiando mesmo esse movimento, porque pensando que os britânicos podem perder essa batalha, além de uma revanche, etc., é um momento talvez de retomar territórios. Porque, por exemplo, a ilha de Maiorca tinha sido tirada, né? Tinha sido tirada dos espanhóis, enfim, né? Por exemplo, o Canadá tinha sido tomado dos franceses, uma boa parte, enfim. E se eles apoiarem a independência dos Estados Unidos, é um momento de revanchismo nos britânicos e quem sabe aí tirar alguma coisinha de interessante no final,
certo? E por conta disso a gente coloca que a independência dos Estados Unidos ela foi muito feita em cima desses apoios internacionais, certo? Porque se fosse só os colonos por si mesmo, ficaria difícil bater no Império Britânico. Mas uma vez que outros grandes impérios consolidados estavam fornecendo recursos, soldados e etc., as coisas se igualaram ao ponto dos colonos americanos, com o apoio dessa galera internacional, conseguirem de fato ter uma vitória militar significativa a ponto de chegar à negociação de um tratado. A audiência está pelos presentes aprovada. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Foi ótimo. Parabéns. Muito bom. Conseguimos isso. Excelente. Obrigado. Bom trabalho. Conseguimos. Parabéns. Excelente. Excelente. John? Tommy mereceu isso. Certeza de que escreveu bem grande? Sim, o velho Rei George vai conseguir ler isso. Quando no curso dos acontecimentos humanos se torna necessário a um povo dissolver os laços políticos que o ligavam a outro, o respeito digno exige que se declarem as causas que os levam a esta separação. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas. Que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. E entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Para garantir estes direitos, governos são criados entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. E sempre que qualquer forma de governo torna-se destruidor de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-lo ou aboli-lo e instituir novo governo. Portanto, nós, representantes dos Estados Unidos da América, em nome e pela autoridade do bom povo destas colônias, publicamos e declaramos solenemente que estas colônias unidas são, e de direito têm de ser, estados livres e independentes, que estão desobrigados de qualquer vassalagem para com a coroa britânica e que todo vínculo político entre eles e a Grã-Bretanha está e deve ficar totalmente dissolvido. E em apoio a esta declaração, plenos de firme confiança na proteção da divina providência, empenhamos mutuamente nossas vidas, nossas fortunas e nossa sagrada honra. E com isso, com as seguidas perdas militares inglesas, né, vai se chegar à necessidade de um acordo, de um tratado, porque os britânicos não dão conta mais de levar esse movimento adiante, que não era só contra, então, os colonos americanos, mas era contra um monte de pessoas aí da Europa que estavam se aproveitando dos colonos americanos, investindo nos caras, né? Enfim, os britânicos estavam lutando com muito mais do que só um colono americano, certo? Em 1783, então, você tem aí o Tratado de Paris, que é realizado em Paris, certo? Entre britânicos, colonos americanos e outras potências europeias. Nesse tratado, primeira coisa, os britânicos reconhecem, né, a independência dos Estados Unidos, então reconhecem que os Estados Unidos, a partir de então, não são mais territórios pertencentes a ele, são independentes, enfim. Ele também negocia territórios com os Estados Unidos, então esse país que está surgindo independente. Negocia-se ainda a retomada de alguns territórios franceses, espanhóis, certo? Então os franceses e espanhóis conseguem aí a retomada, né? Por exemplo, de alguns territórios no Canadá, que eram franceses e foram tirados lá na Guerra de 7 Anos. Enfim, eles conseguem alguma coisinha, certo? E se termina então com essa paz aí a partir desse tratado.
E uma parte muito importante da gente pensar, então, pensando nesses Estados Unidos, né, que a partir de 76 declaram sua própria independência, embora demore aí até 83 para os britânicos reconhecerem isso. Você tem que pensar que a partir de 76, então, né, os americanos precisam pensar como que eles vão gerir o país, certo? Porque eles estão falando e se declarando independente, né? Mas e aí, como é que você faz? Porque até então você já tinha um sistema organizado. Mas agora, já que você está começando um país novo, um país independente, você tem que criar toda uma estrutura administrativa, certo? De dia para noite que surge uma estrutura inteira montada, principalmente para organizar uma nação, certo? Que estava surgindo. Enfim, e de 1776 até 1787, os Estados Unidos, então, por inclusive estar nesse processo da guerra de independência, e logo aí em 83 o tratado é assinado, mas você precisa de um tempo para se administrar, enfim, né? Nesse período, então, eles optam pelo sistema de confederação, ou seja, um sistema confederalista. O que na prática significa que cada uma das colônias, cada um dos estados que estão ali, né? Porque o que era antes as 13 colônias, agora vão virar os 13 estados, certo? Eles estão declarando a independência, vão virar um país, certo? Ok. Esses caras, então, adotando o sistema confederalista, cada uma dessas colônias, que então estavam virando estados, certo? Teriam total autonomia para fazer a organização que eles quisessem. No fundo, gente, eles estavam batalhando uma guerra contra os britânicos. Não estavam tendo tempo para sentar e falar assim, vamos aqui pensar uma estrutura de governo, coisa bonita, debater. Não dava, não estava rolando esse período. E mesmo pós-83, assinatura do Tratado de Paris, você tem que ter um tempo, né, para trazer essa realidade à tona, para resolver um pouquinho até a sua economia. Você acabou de terminar uma guerra, querido. Sua economia está quebrada. Você tem que estar organizada na casa para então a gente falar em política e dar aquela organizada, né, para uma constituição, certo? E a Constituição é que marca o fim do período confederalista e o início, né, de uma república federativa presidencial, que é o que os Estados Unidos adotam a partir da Constituição que surge em 1787, certo? E agora, é neste momento que eu preciso que você entenda que a gente vai ter um outro vídeo, certo? E neste outro vídeo, que faz parte desta aula sim, que eu só dividi porque ficava complicado falar tudo num só, enfim, porque recursos técnicos até de edição, certo? Eu preciso que você vá lá, porque a gente vai trabalhar direitinho. O que é uma república, né? O que é o federativo? O que é uma federação? O que é o presidencialismo? Que poder, né, é esse? O que é deputado? O que é senador? O que esses caras fazem? O que é divisão dos poderes? A gente vai trabalhar isso neste próximo vídeo, certo? Vai ter um foco mais aí para os Estados Unidos, mas vai falar um pouco de modo geral, trazendo exemplos e comparações. O que é muito importante que você saiba para introduzir, então, para você ir aí, clicar no próximo link e a gente dá continuidade, é que os Estados Unidos eles estão num dilema, né? A gente tem que lembrar que, beleza, declarou aí a independência, então em 83 os ingleses, inclusive, reconhecem essa independência, coisa bonita, surgiu o país dos Estados Unidos, mas ele não é um país que todos concordam sobre todos os assuntos. Há sempre divergências políticas, divergências de interesse, essas pessoas se unem, esses colonos se unem buscando, então, né, o que seria melhor para o futuro deles, mas há suas rivalidades. E a gente tem que lembrar que a gente tem uma divisão principalmente do tipo econômico, enquanto que o norte dos Estados Unidos, né, trabalha ali na agricultura de mantimento, trabalha num sistema de mão de obra livre, né, o centro, a região agora dos estados, né, do centro tinha essa característica mais das manufaturas, etc. O sul dos Estados Unidos tem uma característica de plantation, escravista, inclusive. E aí, o que talvez você não tenha pensado até agora, e é bom pensar, é que todo esse processo que a gente está falando de iluminismo, de liberdade, coisa bonita, mas o que vai fazer com os escravos? O que vai fazer com os indígenas, que a gente ainda não comentou deles, mas que vão ser extremamente importantes a partir de agora, principalmente porque vai dar bastante atrito, certo? O que vai fazer com essas populações que são consideradas selvagens e que até então normalmente você mata a galera? Porque se você está falando de liberdade, de iluminismo, caramba, como é que você tem um escravo? Certo? Então são muito contrastantes os interesses dessa colônia, que agora virou um país, não é mesmo? Vamos aí se acostumar com a ideia, certo? São muito contrastantes esses interesses. E também no campo político, as noções de como continuar com o país, o que será o futuro, então, dos Estados Unidos, também são contrastantes. Você vai ter uma galera
que está defendendo o presidencialismo, pensando que um novo país precisa de uma autoridade política, uma pessoa que una todos esses interesses, mesmo que sejam distintos, mas que una essas pessoas em prol de um bem comum. E o presidente é bacana nesse sentido, de que ele é uma figura eleita, né, seja lá como for, e que ele é um cara que tem ali uma legitimidade para conversar com todos, uma vez que ele foi eleito por todos, certo? Enquanto que um sistema antipresidencialista, que está contra o presidencialismo, que também era defendido por uma camada, está com medo, né, de um novo sistema autoritário. Como assim eu vou de algum modo centralizar esse poder em alguém? Ok, não é bem uma centralidade de poder, a gente vai trabalhar isso no próximo vídeo, mas eu vou colocar ali uma autoridade numa única pessoa, né? Mas será que isso não vai virar uma tirania? Como que eu regulo e organizo as estruturas administrativas para garantir que não vai rolar esse tirano aqui? Porque ele não quer isso, ele acabou de se libertar de uma colônia que tinha, né, então, uma exerção de poder autoritário. Eu não estou querendo entrar em outro, eu não fiz uma independência para isso, certo? E nesse momento, então, surgem essas alas que são aulas contrastantes, né? Você vai ter os federalistas defendendo a ideia de federação, a ideia de presidencialismo, a ideia da necessidade de uma liderança ali, a ideia de uma liderança em alguém representando essa liderança, e você vai ter o grupo aí dos democratas, que estão nessa ideia, né, do antipresidencialismo, né, não querendo de algum modo centralizar ali um poder em alguém, com medo dessa possível tirania, etc. Tá bom? Então, gente, eu não estou me despedindo de vocês. Clica aí e vamos entender aí o que é república, federação, presidente, divisão de poderes. Isso é muito importante para a nossa contemporaneidade, inclusive, não só para a matéria de história. Tá bom? Então, estou te esperando no próximo vídeo.